Eu saúdo a todos os irmãos e irmãs que me ouvem com a gloriosa paz do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Aqui é o irmão Rafael Domiciano. Amados irmãos, queremos compartilhar com vocês um sonho que foi dado para o despertamento da igreja nesse tempo crítico e decisivo em que vivemos. Espero que atentem para cada detalhe do sonho e, se você se encontra em uma condição parecida como essa que eu vou relatar, que em nome do Senhor Jesus você reconheça, arrependa-se dos seus pecados e não ignore, pois pode ser esta a última oportunidade para preparar para o grande dia do Senhor. Abre parênteses, e pode ser agora mesmo, enquanto você lê esse alerta de Deus para a sua vida. Fecha parênteses. Se querem dar valor a algo, dê valor ao que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai para vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas, capítulo 21, versículo 33 ao 36. Este sonho foi me dado no dia 3/9, na parte da manhã, quando o Senhor me fez cair em um sono pesado, depois de algumas horas acordado pela manhã. Eu estava dentro de um carro aguardando alguém, porém eu não sabia a quem eu estava aguardando. E como se eu estivesse fazendo uma atividade rotineira, enfim, eu estava dentro do meu carro. Nesse período, enquanto eu aguardava essa pessoa, apareceu uma moça que estava bem maltratada e com as roupas bem desgastadas. Ela chegava e começava a conversar comigo pelo vidro do carro e começava a me contar os seus problemas, a dizer que o marido dela havia morrido e que ela estava passando por muita dificuldade. E então eu começava a falar sobre Deus para ela, porém ela começava a resistir a ouvir e ela saía da janela do carro, mas depois ela voltava para ouvir. Dava para ver que ela estava com sede de ouvir a verdade, a palavra de Deus, mas tinha alguma coisa que fazia ela resistir a ouvir a palavra de Deus. Por 3 ou 4 vezes ela vinha à janela do carro para falar comigo e ouvir a palavra de Deus, mas ela resistia novamente e ia embora por 3 ou 4 vezes. Foi aí então que decidi descer do carro e ir atrás dela, e quando eu ia atrás dela e ia pregando para ela, eu a via que ela estava resistindo cada vez mais, e quanto mais ela resistia a ouvir a palavra de Deus, mais suja e com as roupas mais maltrapilhas ela ficava. Ao mesmo tempo que ia acontecendo isso com as roupas dela, também ia mudando a sua aparência, até ficar irreconhecível e com a aparência de mendigo. Eu ia seguindo ela e continuava a falar de Deus para ela, até que entramos em um lugar que parecia um comércio. E ali eu via pessoas comprando e vendendo. A aparência dessas pessoas era completamente relaxadas e sem preocupação. Só pensavam no momento em que estavam vivendo ali. Então eu saía daquele lugar e ia para fora e olhava para o céu. E o céu estava completamente escuro, coberto por nuvens. Era como se fosse dias de chuva. Porém, atrás daquelas densas nuvens, apareceu um brilho muito forte, semelhante ao brilho do sol quando olhamos diretamente para ele. E no mesmo momento, aquelas nuvens iam começando saindo da frente daquele brilho. Eram muitas camadas de nuvens, porém iam saindo uma a uma, da mais próxima do brilho até chegar mais distante dele e mais próxima a nós. E eu olhava, e todas as pessoas que estavam lá dentro daquele comércio agora estavam pelo lado de fora, de pé ao meu lado. E eles começavam a se desesperar, porque o que estavam ali, ele sabia do que se tratava. Quando todas as nuvens foram se abrindo, como várias camadas, e restou apenas o brilho, então começou a irradiar uma luz forte e elas faziam uma espécie de varredura em cada pessoa. Nessa varredura era medida o nível de santidade de cada uma das pessoas que estava olhando aquele brilho. O que me chamava mais atenção era que aquela leitura era muito rápida, questão de segundos.
Enquanto ela passava, algumas pessoas começavam a subir, porém outras não. Algumas pessoas, irmãos, até pulavam para tentar subir junto com aquela luz, porém não subiam. E o que é mais assustador é que algumas pessoas estavam felizes por ver que aquilo se tratava da volta de Jesus, e estavam esperançosas e ansiosas para a luz fazer a leitura nelas, porque elas se julgavam santas e convictas de que iriam subir junto com as outras pessoas. Porém, a luz fazia a leitura nelas, e essas pessoas não subiam. Então eu questionei ao Senhor o porquê delas não subirem, pois aos olhos de muitas pessoas eram aparentemente santas. Porém o Senhor me respondeu que aquelas pessoas cometiam pecados no oculto, quando ninguém as estavam vendo. Também essas pessoas tinham pensamentos impuros. Algumas estavam envolvidas com pornografias, quando ninguém as viam. Estavam planejando e maquinando coisas más em seu coração, quando ninguém estava por perto. Quando elas estavam sozinhas, elas faziam tudo isso. Essas pessoas haviam se esquecido que Deus contemplava e media cada passo de cada um aqui na terra. E então eu perguntei: Deus, mas o Senhor não é perdoador? E ele me respondeu que era sim perdoador, porém aqueles pecados não foram confessados diante dele, e aquelas pessoas não haviam se arrependido verdadeiramente deles. E então me veio temor no meu coração. Então o Deus dos céus e da terra, o Deus que tudo vê, do alto do seu trono branco, me fez entender que de fato aquela luz é muito seletiva. Ela conhece cada pensamento e pode detectar quem verdadeiramente está em santidade e quem aparentemente está apenas em santidade, mas numa forma exterior. Está aparentemente em santidade por fora e com muito pecado por dentro. Ele também me fez sentir a frustração e o desespero daquelas pessoas que não subiram, principalmente daqueles que estavam certos, que estavam prontos para subir, mas não estavam, porque não subiram. Pessoas que criam que subiriam no arrebatamento, pessoas que achavam que estavam em santidade, mas quando o arrebatamento aconteceu, essas pessoas não subiram. O Senhor Deus me fez sentir a dor dessas pessoas. Então, eu acordei com um temor muito grande no meu coração, e no mesmo momento pedi perdão a Deus pelos meus pecados, que não lembrava, e também dos que eu havia cometido e não pedido perdão ainda. E então, após orar e abrir a Bíblia, caiu então no Salmos 96. Ao ler todos os salmos, me chamou a atenção nos versículos 9 ao 13. Adorai ao Senhor, vestidos de trajes santos, tremei diante dele, todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. Ele firmou o mundo, de modo que não pode ser abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Exulte o campo e tudo que nele há. Então cantarão de júbilo todas as árvores do bosque diante do Senhor, porque ele vem. Porque vem julgar terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Salmos, capítulo 96, eu li aqui então do versículo 9 ao 13. Ele está vindo, vamos nos preparar. Shalom. Eu quero agradecer aqui às pessoas que estão me mandando e-mail. Quem quiser me mandar, fica à vontade, e assim que eu tiver um tempo, eu coloco aqui no canal. Irmãos, isso aqui é muito sério. O que dá para entender é que quem não quer ouvir a palavra de Deus, a própria pessoa vai se degradando, a pessoa vai envelhecendo, porque esse mundo aqui não pode oferecer nada para nós. Quem nos dá força é Deus. Então vamos ler a palavra, vamos orar, vamos buscar, e acima de tudo, buscar santidade verdadeira, porque não adianta a gente estar bem para o próximo, e no fundo, mas bem lá no fundo, a gente está mal com a gente mesmo. Porque o que eu faço aqui no meu quarto, ninguém vê, mas Deus vê. Foi isso que foi mostrado aqui no sonho. Amém? Está muito perto o arrebatamento. Vamos continuar falando sim sobre o arrebatamento aqui no canal, e que Deus abençoe a todos. Shalom.